Olá amigos, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Tudo suave na nave? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou há um tempo aí sem gravar conteúdos para a internet, tanto para o canal do YouTube quanto para o pessoal do Instagram, né? E isso porque eu estou com um projeto aí novo no meu escritório de advocacia que tem tomado bastante o meu tempo e eu não estou conseguindo produzir conteúdos da forma como eu deveria. Mas hoje eu falei, hoje é sábado, tá? Mas esse vídeo vai estar aparecendo para vocês na segunda-feira. Então, sábado para mim, segunda-feira para vocês. E hoje eu falei, vou lá no escritório gravar esse vídeo. E o assunto que eu quero trazer hoje para vocês é sobre a aposentadoria do professor, tudo bem? Porque é um tema que trouxe bastante dúvidas, sobretudo com a reforma da Previdência. Então hoje nós vamos falar sobre a aposentadoria do professor. Vamos falar sobre a aposentadoria do professor antes da reforma previdenciária e a aposentadoria do professor após a reforma previdenciária, como que ela ficou. Então vamos traçar aqui uma linha imaginária, ok? Opa, cadê a borracha? Vamos traçar aqui uma linha. Essa linha não está muito reta, né, gente? Vamos fazer uma linha mais reta aqui. Uma linha imaginária. Uma linha do tempo. E aqui vamos ter um marco, não é mesmo? Vamos ter um marco aqui nessa linha do tempo. Gravem essa data aqui, ó. 13 de novembro de 2019, ok? Grave essa data aqui. Por que essa data tem que ser gravada? 13 de novembro de 2019. Porque aqui, minha gente, que houve o advento, né? Aqui, ó, em 13 de novembro de 2019, que houve o advento da emenda constitucional número 103 do ano de 2019. A emenda constitucional número 103. Ok? Ok, beleza. O que é, Silvio, essa emenda constitucional número 103 de 2019? Essa daqui, como todos nós sabemos, é a emenda que redundou na reforma da Previdência. Aqui houve a reforma da Previdência, vamos chamar de RP, Reforma da Previdência, não é mesmo? E aí vejam bem vocês, antes da reforma da Previdência, então, portanto, antes de 13 de novembro de 2019, a aposentadoria do professor seguia um regramento. Seguia um regramento. E após, eu vou colocar aqui em vermelho, após a reforma da Previdência, a aposentadoria do professor passou a seguir outro regramento, não é mesmo? Ok. Vamos iniciar a nossa conversa sobre a aposentadoria do professor antes da reforma previdenciária. Vamos jogar isso aqui um pouquinho para cá. Vamos traçar uma linha aqui. Ok? Aqui. E vamos falar da aposentadoria do professor antes da reforma previdenciária. Como que era a aposentadoria do professor antes da reforma previdenciária? Bem, primeiro é preciso dizer que a aposentadoria do professor ela não exigia idade mínima. Então, não idade mínima. Isso antes da reforma, né? Mínima. Ora, se a aposentadoria do professor não exigir idade mínima,
ela exigia apenas contribuição. Então, podemos dizer que ela era uma modalidade de aposentadoria por tempo, APTC, de contribuição, não é mesmo? Só que a aposentadoria do professor, diferentemente da aposentadoria por tempo de contribuição dos trabalhadores que não exerciam a função de professor, ela tinha uma redução em 5 anos no tempo de contribuição, ao passo em que a mulher necessitava de 30 anos de contribuição para se aposentar, a professora necessitava de quê? De 25 anos de contribuição, ao passo em que o homem necessitava de 35 anos para se aposentar, o professor necessitava de 30 anos de contribuição. Então podemos dizer que a aposentadoria do professor, passando uma moto, passa a moto vai me passar agora justamente na hora do vídeo, né? Retomando, podemos dizer que a aposentadoria do professor era uma aposentadoria por tempo de contribuição, APTC, mitigada ou reduzida, APTCM. A aposentadoria por tempo de contribuição mitigada, porque havia uma redução em 5 anos no tempo de contribuição exigido. Professora, 25 anos, professor, 30 anos. E aí vejam vocês que, em sendo a aposentadoria do professor, isso tudo antes da reforma, tá, minha gente? Em sendo a aposentadoria do professor uma aposentadoria por tempo de contribuição reduzido, aplicava-se obrigatoriamente aí o fator previdenciário, o que nós vamos chamar de FP, ok? Aplicava-se o FP, o fator previdenciário. E aí vejam vocês o seguinte, que no caso dos professores, o cálculo do fator previdenciário era um pouquinho diferente. Por quê? Porque para o professor do sexo masculino, para fins de cálculo do fator previdenciário, aumentava-se em mais 5 anos no tempo de contribuição, né? Porque nós sabemos que o cálculo do fator previdenciário, ele leva em conta o tempo de contribuição, não é mesmo? E aí, para fins de cálculo, aumentava em mais 5 anos. Então, o professor ele necessitava de 30 anos para se aposentar, mas para efeitos de cálculo do fator previdenciário, era como se ele tivesse aí 35 anos. E no caso da professora, Silvio, como que era? Aumentava em mais 10 anos no tempo de contribuição. Então ficava aqui elas por elas, né? Porque a professora precisava de 25 anos no mínimo para se aposentar, mas para fins de cálculo do FP, do fator previdenciário, era como se ela tivesse também 35 anos. E aqui eu acredito o seguinte, que por que professora é 10? Porque a própria lei no cálculo do fator previdenciário mandava acrescentar mais 5 anos para a mulher, né? E aí mulher que não fosse professora, qualquer mulher, no cálculo do fator previdenciário. Então 10 anos aqui de 5 anos de professor e mais 5 anos por ser mulher daria 10 anos aqui, penso eu. Ok? Ok, minha gente. Então veja que aqui está a grande telinha, ó. 13 de novembro de 2019 foi a reforma da Previdência. Antes da reforma da Previdência, este era o cenário, este aqui, ó, que eu vou circular em vermelho, era o cenário da aposentadoria do professor. Tudo bem? Tudo bem. E aí vejam vocês que alguns doutrinadores, justamente porque a aposentadoria do professor havia uma redução no tempo de contribuição, passaram a defender a tese, e aqui eu vou colocar em azul, passaram a defender a tese, escrevi muito grande, eu ia fazer um T de tese aqui, saiu um troço esquisito. Passaram a defender a tese, né? Tese
de que a aposentadoria do professor era uma espécie de aposentadoria especial, APE. E aí, ao defender isso, que o professor tinha uma espécie de aposentadoria especial, passou-se a discutir doutrinariamente e depois na jurisprudência duas grandes discussões. A primeira, e todas elas resolvidas pelo STF, ok, minha gente? A primeira, em sendo a aposentadoria do professor uma espécie de aposentadoria especial, caso o professor não tivesse o tempo suficiente de 30 anos homem ou 25 anos mulher para se aposentar como professor, poderia, dizia essa corrente, utilizar o período trabalhado como professor, convertê-lo para comum para fins de obtenção de outra aposentadoria programada, como, por exemplo, uma aposentadoria por tempo de contribuição comum. Isso foi derrubado pelo STF, né? Por quem? Para o nosso amigo Supremo Tribunal Federal, o STF. O STF, ele disse o seguinte: não me recordo o recurso extraordinário, ok, minha gente? Mas o STF disse o seguinte, que, de fato, até o ano de 1981, mais precisamente até o dia 30 de junho, 30 de junho de 81, a atividade do professor era sim considerada especial. Perfeito? Por que até dia 30 de junho? Porque aqui, ó, nessa data aqui, ó, 30 de junho de 81, é que houve o advento da emenda constitucional número 18, que retirou o caráter de atividade especial da atividade de professor. Ok? Isso daí, retirou. Então, o que o STF disse? Olha, minha gente, atividades de professor exercida até 30 de junho de 81 era sim considerada especial e pode ser convertida para comum. Após isso, é impossível a sua conversão para comum. Mas, venhamos e convenhamos, minha gente, a atividade do professor, ela nunca foi especial. Ela só é uma aposentadoria por tempo de contribuição mitigada. Ela nunca foi especial. Ela é uma aposentadoria por tempo de contribuição mitigada. Volto a repetir, mitigada. Isso não quer dizer que ela seja uma atividade especial. E aí, a se entender que ela não é uma atividade especial, o tempo de professor ele pode ser somado ao tempo trabalhado fora do magistério para fins de obtenção de outra aposentadoria que não seja a aposentadoria do professor. E por falar nisso, né, tanto antes quanto após a reforma, tá? Quem tem direito à aposentadoria do professor? É aquele que exerce a função de magistério no ensino primário, fundamental e médio, excluindo-se aqui o ensino superior. Então, está fora do círculo o ensino superior e os professores em escola de idioma e de cursinho pré-vestibular, ok? Isso aqui é um V, tá? Para quem não sabe, isso aqui é um V, não é um U não, de cursinho pré-vestibular. Então, somente dentro do círculo aqui para a aposentadoria do professor, ensino primário, fundamental e médio. E, lógico, os seus desdobramentos. Não precisa ser apenas aquele que exerce a docência em sala de aula. Basta comprovar que faz parte do corpo docente de uma escola, que é, por exemplo, aqui engloba um exemplo, tá? Coordenadores de escolas e diretores pedagógicos também têm direito à aposentadoria do professor. Ficam fora os professores no ensino superior, ok? Em curso de idiomas e em cursinho pré-vestibular. Esses ficam fora.
Então esse era o parâmetro, como eu já disse, da aposentadoria do professor antes da reforma previdenciária. Opa, aumentei demais, o que eu fiz aqui? Vamos abaixar. Eu ainda estou aprendendo a usar essa lousa, como é que eu faço? Opa, vamos baixando. Como que fica, minha gente, a aposentadoria do professor após a reforma previdenciária? Vamos chegar isso aqui para cá. Vamos traçar uma linha aqui após a reforma previdenciária. Bem, como nós sabemos, após a reforma previdenciária passou-se a exigir idade mínima, não é mesmo? Houve a exigência de idade mínima, de modo que a aposentadoria por tempo de contribuição, ela acabou. Né? Ela só existe aí no direito adquirido ou na regra de transição aí do pedágio 50%, que nem se aplica ao caso da aposentadoria do professor. Né? Passou-se a exigir idade mínima, aqui ainda não é do professor, tá, minha gente? Do professor a idade também é reduzida, mas na regra geral de 62 anos mulher, 65 anos homem, não é mesmo? Passou-se a exigir idade mínima. E aí vejam você o seguinte, para o professor, a idade mínima exigida é de 57 anos a professora e 60 anos o professor. Sendo que a professora tem que ter 25 anos de contribuição com 57 anos de idade e o professor 30 anos de contribuição com 60 anos de idade. Essa é a regra geral na aposentadoria do professor. Mas nós temos algumas regrinhas de transição, como a regra de transição da idade mínima progressiva, lá do artigo 16, parágrafo 2º da emenda constitucional número 103 de 2019. O artigo 16, parágrafo 2º, né? O que diz lá o artigo 16? O artigo 16 diz que, no caso daqueles que se filiaram antes da reforma previdenciária, podem se aposentar com uma idade mínima de 56 anos, mulher, com 30 anos de contribuição. Isso aqui não é o professor ainda, tá, minha gente? E 61 anos homem, com 35 anos de contribuição. E o parágrafo 2º desse artigo 16 aqui, não é 19 não, meu filho, é 16. Desse artigo 16 aqui, diz o seguinte, que no caso dos professores há uma redução em 5 anos, tanto na idade quanto no tempo de contribuição, de modo que a professora pode se aposentar nessa regra de transição com 51 anos de idade e 25 anos de contribuição, e o professor pode se aposentar com 56 anos de idade e 35 anos de contribuição, sendo que a cada ano, a partir de 2020, na idade tanto do professor quanto da professora, vai aumentando-se mais 6 meses, ok? De modo que em 2021, perdão, nós estamos em 2021, olha eu adiantando o ano, né? Em 2021, a professora precisa de 52 anos de idade, porque 2020 foi 51 anos e 6 meses, 2021, 52 anos de idade. E o professor precisa hoje de 57 anos de idade, não é mesmo? É isso daí. Então, minha gente, esse é o cenário da aposentadoria do professor após a reforma da Previdência. Existem outras regras de transição. Eu falei sobre uma das regras, existe outra, como, por exemplo, a regra por pontos, não é mesmo? No caso do professor, a regra por pontos. E depois a regra do pedágio 100%. Mas isso eu vou deixar para falar por uma cena dos próximos capítulos, porque o nosso vídeo já está se estendendo muito. Então eu vou terminar aqui.
Quem ficou até o final do vídeo, muito obrigado pela atenção de vocês. Por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para as notificações. E é isso, minha gente. Obrigado, é muito bom revê-los, ainda que pelo esse lado da tela e vocês aí do outro lado da tela. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até logo, vazei, fui. Tchau!